Acordo de não persecução criminal, uma das grandes mudanças trazidas pelo pacote anticrimes. Vamos entender um pouco mais sobre isso. E para você que é novo aqui no canal, se inscreva, acione o sininho para receber novas notificações, deixe o seu like, isso ajuda muito a divulgar o conteúdo do nosso canal, que fala sobre direito penal, processo penal, legislação penal especial e prática para quem está prestando a OAB, concursos públicos e também para o desenvolvimento da advocacia criminal. Bom, vamos lá, vamos direto para o conteúdo. O pacote anticrimes, Lei 13.964, que foi publicado em 24 de dezembro de 2019, trouxe grandes mudanças no Código Penal, no Código de Processo e na legislação penal de uma maneira geral. E uma das grandes mudanças, uma grande novidade, é o acordo de não persecução criminal. Na verdade, o artigo 28 do CPP foi alterado. Como vocês já conhecem, o artigo 28 ele fala daquela fase em que, uma vez que terminou o inquérito, não é? Às vezes o Ministério Público, quando a ação for pública, que é a grande maioria, entende em oferecer denúncia, ou então entende em requerer o arquivamento do inquérito, e se o juiz discordasse, o que acontecia? O promotor queria o arquivamento, o juiz queria a denúncia. Isso é um conflito que era e ainda é, mas em outros termos, dirimido pelo Procurador-Geral de Justiça, né? Esse artigo 28 foi modificado. Vamos entender um pouco mais sobre isso. Para facilitar a análise aqui do pacote anticrime, eu deixei para vocês na descrição o link que leva à nova lei, a Lei 13.964. Então acompanhe a nova lei e vejam a alteração do artigo 28. Vou ler aqui com vocês, dá uma olhada. Diz a nova redação do artigo 28. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de qualquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação na forma da lei. Essa é uma mudança extremamente importante. Por quê? Porque nós temos aí a revisão automática. Antigamente, só quando nós tínhamos ali um conflito em que o juiz entendia que era caso de denúncia, que era encaminhado para o órgão superior do Ministério Público, não é? Hoje, quando há esse entendimento, primeiramente as partes serão notificadas, né? As partes saberão do arquivamento e automaticamente isso será encaminhado para uma instância superior dentro do Ministério Público. Ainda dentro do artigo 28, parágrafo 1º, se a vítima ou seu representante legal não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão de instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. Então, além da revisão, que é natural, né, a automática, como eu disse, se a vítima entender que não era caso, e isso não existia antigamente, era o juiz, né, que poderia provocar essa discussão. Mas hoje, a vítima notificada, se ela não concordar com o arquivamento, ela poderá provocar um órgão ainda mais acima do Ministério Público, né? Entende-se aí os órgãos de administração do Ministério Público, por exemplo, a Procuradoria Geral, né? Que é quem manda no Ministério Público, poderá ser instada pela vítima. No parágrafo 2º diz, nas ações penais relativas a crimes praticados em detrimento da União, Estados e municípios, a revisão do arquivamento do inquérito poderá ser provocada pela chefia do órgão a quem couber a sua representação judicial. Então, também abrindo a possibilidade, né, do chefe do Executivo da União, do Estado, do município, também propor essa revisão, o que é bastante interessante, né? Muito bem, professor, mas e a tal do acordo de não persecução? Onde é que fica nessa história? Aí
E aqui está, é o novo artigo 28A do CPP. Acompanhe. Artigo 28A. Não sendo o caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstanciadamente a prática da infração penal, sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente. Vamos ver essas condições. Primeira condição, reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto a impossibilidade de fazê-lo. Segunda condição, renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime. Terceira, prestar serviços à comunidade ou entidades públicas por período correspondente à pena mínima, combinada ao delito diminuída de 1 a 2/3, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do artigo 46 do Decreto-Lei 2848, de 7 de abril de 1940, que é o Código Penal. Ainda, pagar prestação pecuniária a ser estipulada nos termos do artigo 45 do Código Penal à entidade pública ou de interesse social a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha preferencialmente como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito. Ou ainda, cumprir por prazo determinado outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. A nova lei traz alguns casos em que não poderá fazer esse acordo de não persecução, né? Então, não poderá haver esse acordo de persecução nas seguintes hipóteses. Então, diz lá, no parágrafo 2º do artigo 28A. Se for cabível transação penal, da competência dos juizados especiais criminais. Então, se cabe transação, aí é uma outra história, isso vai para o GCRIM. 2. Se o investigado for reincidente, ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificante nas infrações penais pretéritas, né? Evitando tratar ali o crime como uma forma de conduta, como uma forma de trabalho, como uma questão rotineira, né? Terceiro, ter sido o agente beneficiado nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo. Então tem um prazo de 5 anos ali, né? Uma carência de 5 anos em que ele não pode fazer outro acordo. E inciso 4, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica familiar ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino em favor do agressor. Quer dizer, Lei Maria da Penha está fora aqui, e não só Lei Maria da Penha, também não pode fazer acordo quando houver violência doméstica familiar, não só contra a mulher, né? Porque a lei não distingue, ela só fala violência ou a violência doméstica ou familiar. Esse acordo de não persecução ele deve ser firmado e assinado perante o Ministério Público, e esse ato ele deve ser todo filmado para saber exatamente da voluntariedade existente ali por parte do réu, né, do acusado, do investigado, para fazer esse acordo. Além disso, vale destacar que para a homologação desse acordo, né, essa homologação deve ser feita perante o juiz de direito, né? É o que diz aqui o parágrafo 4º. Para a homologação do acordo de não persecução será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade por meio de oitiva no investigado na presença de seu defensor e a sua legalidade. E o juiz pode não homologar,
não é? O parágrafo 5º fala sobre isso. Diz assim, ó, se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução, devolverá os autos para o Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo com concordância do investigado e de seu defensor. Por outro lado, se for homologado, o juiz então entregará os autos para o Ministério Público para que ele inicie a execução. Se o juiz não concordar com a homologação, devolver para o Ministério Público para ele reformular ali os termos. E mesmo depois de reformular, o juiz ainda discordar e resolver não homologar, diz a lei que os autos serão devolvidos para o Ministério Público novamente. Diz lá o seguinte, olha, o juiz poderá recusar a homologação à proposta que não atender aos requisitos legais ou quando não for realizada a adequação a que se refere o parágrafo 5º. Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para análise da necessidade de complementação das investigações ou oferecimento da denúncia, não é? Se for homologado o acordo, a vítima será intimada, notificada desse acordo. E no caso do descumprimento do acordo, os autos retornarão para o Ministério Público para a rescisão do acordo e, com isso, a eventual necessidade do Ministério Público oferecer denúncia. Interessante notar que esse acordo de não persecução não consta de antecedentes criminais e, ao final, quando a pessoa cumpre tudo o que deveria cumprir, o processo será extinto. Mas, professor, e se o Ministério Público não oferecer proposta de não persecução criminal? Aí, nesse caso, entra o conflito, né? Se era caso de formulação de acordo de não persecução criminal e o Ministério Público não oferecer este acordo, então os autos subirão para o Procurador-Geral, que decidirá se era caso de formulação de proposta de acordo ou não. Muito bem, pessoal, esse foi mais um vídeo de análise aí do pacote anticrimes, né, da Lei 13.964. Virão outros vídeos tratando de outros tantos assuntos. Deixe o seu like, se inscreva no canal, que assim a gente consegue uma divulgação muito maior do conteúdo aqui existente. Um grande abraço para todos vocês, até a próxima.